Certeza. A vida cristã é sobre certeza. Este é o tema da primeira carta de João e nós vamos continuar lendo e sendo edificados pela palavra de Deus em 1 João. Hoje no capítulo 3, versos 4 a 10. 1 João está antes ali um pouco de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Você encontra 3 cartas breves de João, a mais longa é a primeira. Então, capítulo 3, versos 4 a 10. Uma carta, como eu disse, das certezas da nossa fé. Num mundo onde tudo é incerto, é maravilhoso saber que a nossa fé em Deus é baseada em certeza. Há um verso em 1 João que nos indica bem esse enfoque da carta. 1 João 5,13 diz: escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, já no fim da carta, João vai amarrar tudo com essas colocações. Vocês que creem no nome do Filho de Deus, saibam, não fiquem na incerteza, não fiquem sem saber, mas saibam o quê? Que podem ter, não, que têm a vida eterna. A nossa vida com Deus em Cristo é baseada simplesmente em certeza. E João, então, trabalha esse tema na sua carta. Vamos ao texto desta noite, no capítulo 3, começando com o verso 4. Vamos ouvir e receber de coração aberto a palavra do Senhor. E João diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Quero ler 2 versos retrocedendo na carta. Vou ao capítulo 2, versos 1 e 2, que dizem assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ouvimos a palavra do Senhor. Se no seu ambiente de trabalho, entre os seus colegas, você levantar essa pergunta: o que é que está errado com o ser humano? Quais serão as respostas que você vai ouvir? Já pensou nisto? Eu diria que vai se resumir a 2 ou 3 respostas. Se você perguntar ao seu professor na escola ou na universidade, ou aos colegas de estudo, qual é o problema do ser humano? Que resposta você vai ouvir, ou quais respostas você vai ouvir? Se você perguntar aos seus parentes a mesma pergunta, o que é que vão dizer? Qual é o problema? Pensamos no ser humano, as suas dificuldades, suas fraquezas, suas falhas. Qual é o problema do ser humano? Qual será a resposta dos parentes? Bem, há dois enfoques para o problema do ser humano. Um é que nós chamamos de natureza ontológica. Isto, ontologia tem a ver com o ser. Então, toda a questão é
acredita que o plano do ser humano é uma necessidade dele de ter uma evolução enquanto ser, a fim dele se integrar com o todo, com o universo. E aí vem todas as abordagens que existem por aí, das meditações, e da yoga, e daí por diante. Então é um problema de nós nos tornarmos mais divinos, de uma certa forma, ou sermos mais incorporados no divino. Uma ideia panteísta de que Deus é tudo, tudo é Deus e daí por diante. Então é um problema ontológico. Nós estamos fragmentados como divindades, somos todos uma fagulha da divindade e precisamos encontrar as técnicas e as liturgias, seja lá o que for, que nos dê condição de nós voltarmos a esse todo. Mas a outra alternativa, que é da vida cristã, é que o problema do ser humano não é ontológico, mas sim é moral. Isto é, ele é rompido com Deus, rompido com a justiça, a retidão de Deus, com os princípios de Deus, com aquilo que é próprio do caráter de Deus. Cantamos aqui, santo, santo, santo. Isto é, distinto de toda essa realidade nossa, separado disso, Deus é diferente. Estamos rompidos com isto, rompidos com Deus. E aí surge então aquilo que é chamado na palavra de Deus, na vida cristã, de pecado. Fracassar diante de Deus, e numa palavra muito comum, mais literalmente, errar o alvo. Literalmente, pecado significaria isso, errar o alvo. Não atingimos aquilo que deveríamos ser como criaturas de Deus, não atingimos sermos o que Deus é e espera de nós. E aí então o problema do ser humano tem que ser resolvido através do quê? Do perdão e transformação. Do perdão e transformação. Perdão e transformação. Como é que as pessoas estão lidando com a questão do pecado hoje em dia? Bem, a visão ontológica de que o plano do ser humano é esse fragmentar de divindade e buscar integrar-se com tudo, domina. E a yoga vem desse pano de fundo, é isto que está por detrás, lá onde ela surge, na sua origem, na Índia, na Ásia. Além da yoga, esta visão de que o nosso problema é ontológico, nós somos divinos, mas estamos fragmentados, temos que voltar a ser um só, através de certos exercícios, práticas litúrgicas. Há também a questão das energias, que se fala muito por aí, a questão do karma e daí por diante. O problema do ser humano. O problema do ser humano é o quê? É ontológico ou é moral, fracassado diante de Deus? A palavra de Deus, a visão cristã, nos diz que o problema é moral. Nós estamos fracassados diante da retidão, da santidade diante de Deus. Mas aqui, então, o que é que João está fazendo diante deste fato? Naqueles dias ali, João está lidando com um problema e ele escreve a carta para resolver e combater o problema. Qual é? Pessoas que fizeram parte da igreja, ou das igrejas que estavam debaixo ali da sua orientação apostólica, começaram a abraçar ideias que vinham do paganismo, do pensamento grego, com esta visão aí espiritualista, ontológica, desta busca de evolução espiritual, e começaram a misturar isso com o cristianismo, pegando algumas coisas, preservando algumas coisas do cristianismo, mas de forma distorcida e abandonando certas verdades da fé, e começaram então a crer nisso, saíram até da igreja, deixaram a igreja. João vai dizer isso no fim da sua carta, e também continuaram a fazer o quê? A tentar passar essa ideia para os crentes da igreja, tentando conseguir pessoas que aderissem a essa visão deles agora, que transtornava totalmente a verdade do Evangelho. E a visão deles, espiritualista, era de que o plano do ser humano era então uma necessidade de crescer nos seus níveis, nos novos níveis espirituais, através de certas práticas, exercícios religiosos. Era uma abordagem esotérica, você teria que buscar esta iluminação através de conhecimentos aos poucos, conhecimentos inclusive com experiências espiritualistas, etc. E então João escreve esta carta para combater esta visão.
e nesta visão deles, o pecado então não era o caso. E a questão de se acertar com Deus não era uma questão de se acertar com Deus em relação ao pecado, isto é, através de Jesus Cristo, a morte na cruz dele, que é toda uma questão moral, pagando a nossa culpa, a nossa dívida, o nosso fracasso. Então João escreve aqui, escrevendo aos crentes para resolver esta questão. E na visão dessas pessoas, o que os crentes ouviam é que o pecado não era o caso, não era algo com que se preocupar, e que o problema deles não era o pecado, mas sim essa questão ontológica, de evolução espiritualista, etc. E João vai escrever para eles, enfocando um ponto fundamental, que há na vida cristã a convicção da retidão, retidão convicta. E o que ele quer dizer para esses irmãos e para nós desta noite é que nós devemos ser convictos da nossa retidão. Seja convicto da sua retidão. Na incerteza que esse movimento todo trazia para a igreja, e talvez nós sofremos meus problemas hoje, João vem trazer a certeza de que a questão da retidão, ele usa muito a palavra justiça, e vamos usar a palavra retidão no lugar da justiça, porque, em geral, a palavra justiça nos confunde um pouco. Ela tem diversas abordagens nas Escrituras, no caso aqui tem a ver com a vida reta, com a retidão. Então, eu e você temos que ter e podemos ter essa convicção da nossa retidão dentro da vida cristã. Não de fracasso moral e culpa, mas de retidão. Você tem esta convicção, pode ter, porque você sabe da realidade do pecado. Começamos primeiro por aí, é por aí que João vai começar. Nós sabemos da realidade do pecado, nós não negamos isto. Nós não negamos isto. Como eu disse, esses movimentos atuais, hoje podemos pensar naqueles que vão falar então dessa visão diferente, ontológica, a questão da yoga e de buscar ser um com todo, evoluir espiritualmente, mas também no campo das igrejas surgiu aí uma visão do pecadinho, o pecadinho, que não é muito importante não, e nós ficamos com uma certa classificação. Nós temos no meio chamado evangélico hoje uma consciência enfraquecida com relação ao pecado. É um problema sério. Há uma consciência enfraquecida. O pecado não é algo que incomoda os crentes mais. As pregações nas igrejas não estão preocupadas com isto. Estão preocupadas em serem motivacionais, ou afagarem o ego humano, ou ficar dando aí motivação para olhar a vida de forma positiva, etc. E não se trata nessas pregações do problema do ser humano. Então, essa consciência enfraquecida. Nessa direção, então, acaba acontecendo o quê? Uma perda de distinção entre aquilo que João chamaria de mundo e aquilo que nós chamamos de reino de Deus. O que é a proposta de vida no reino de Deus? Então, quem está no reino de Deus, como é que deve viver? E certamente é um reino onde o pecado precisa ser repelido e é repelido sempre. No mundo não. No mundo não. O mundo não está preocupado com isto. Mas essa distinção hoje está bem desaparecida e nós vemos aí na vanguarda do chamado mundo evangélico nós entramos num terreno onde isso sumiu. E eu fico olhando essas simbologias importantes, esses ícones que são tipo conversão de estrelas no mundo da arte, etc. Não há preocupação com o pecado, não se fala nisso, é apenas aderir ao movimento e falar de Jesus e ter esse pensamento ou essa fé positiva. Mas a verdade é que nós temos nas Escrituras, João está falando aqui, que nós sabemos, nós os crentes sabemos, reconhecemos a realidade do pecado. Nós também temos o problema nos nossos dias da psicologização. Então, é tudo uma questão de temperamento, não é pecado, é o temperamento.
ou então os tais transtornos. Nós temos aí o DSM com as suas dezenas e dezenas de transtornos, e nós estamos ali. Eu digo, do ponto de vista bíblico, o seguinte: não todos, mas uma boa parte daquilo que chama de transtorno ali, para nós é pecado. Pecado. São coisas que as pessoas têm que corrigir com Deus em Cristo. E toda essa ideia de psicologizada vem nos trazer uma ideia de que não há pecado. Nós explicamos isso com transtornos, com questões de temperamento. Então tudo passa. Não é uma culpa moral, não é um fracasso diante de Deus. Mas nós sabemos a realidade do pecado, é fato. João vai dizer no verso 4, é transgressão da lei. E o enfoque dele é no sentido de que quem está no pecado é aquele que vive sem princípios. Não há princípios morais, isso não importa para a pessoa. Então essa transgressão da lei é viver sem lei, é viver sem princípio moral, é viver de uma forma que ignora que há um certo e há um errado, e quando eu cometo errado eu estou fracassando diante de Deus, moralmente fracassei, e quando eu faço a vontade de Deus eu estou no certo. E qual é a origem de tudo isto? De onde vem isto? Isto tem uma origem muito clara, é diabólico, é diabólico. O pecado é do diabo, diz ele no verso 8. E o diabo vem pecando desde o princípio, uma natureza pecaminosa, não é uma questão pontual, uma natureza toda pecaminosa, um estilo de ser. O pecado é do diabo, vem ele pecando desde o princípio. E o verso 8 diz ainda, a prática do pecado é do diabo. Então não tem nada a ver com Deus o pecado. O pecado que é achado na humanidade, ou até em nossas vidas, não tem nada a ver com Deus, mas é avesso a Deus, pertence ao inimigo. Pertence ao inimigo. A presença do mal, do pecado é diabólica. Nós sabemos disto. O crente em Jesus Cristo, ele é convicto da sua retidão a partir de saber e reconhecer a realidade do pecado. Os problemas nossos, na maior parte, seriam problemas, então, na área do pecado. Desde os problemas íntimos, dentro de nós mesmos, nossos conflitos. Resultado do quê? Desacerto com Deus, desassossego com Deus. Não aceito, não chego a bons termos com Deus. E há conflitos no meu íntimo. Questão conjugal. Quanta questão conjugal? Baseada no pecado. Fracasso humano, é preciso endireitar. Convívio com a igreja, convívio até no ambiente do trabalho, fruto do pecado. Nós sabemos que é real e que o diabo atua. É fato, é fato. Nós sabemos da realidade do pecado, estamos nesta convicção da retidão a partir da realidade do pecado. Mas João avança e diz que você é convicto da sua retidão, você que está em Cristo é convicto dela, porque descansa na vitória em Cristo. Você é convicto da sua retidão, porque você que sabe da realidade do pecado, não descansa em si mesmo e nas suas próprias virtudes, mas na vitória por você em Cristo, em Cristo. Ele fala do perdão necessário, perdão. Diz ele no verso 5, que Cristo veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Mais uma vez na Bíblia é afirmado que Jesus Cristo foi aquele que foi um de nós, mas sem pecado. Nele não há pecado. Cristo não pecou, mas ele nessa condição veio como justo, como puro, para tirar os nossos pecados. Então nós descansamos na vitória em Cristo, que envolve esse perdão absoluto que Jesus Cristo conquistou por nós e para nós. Mas não somente Ele conquistou o perdão, preste bem atenção, quantas vezes ficamos separando essas coisas e entramos em abordagens equivocadas com relação ao pecado. Não somente aquele que está em Cristo encontrou perdão, mas encontrou poder para viver na retidão. A presença da graça, se é a graça de Cristo, vai ter sempre as duas coisas. Perdão absoluto, total. E transformação, uma nova vida com Deus. Cuidado para não tratar o pecado só com perdão. Precisa entrar a transformação.
Na cruz, Cristo morre a nossa morte, perdão, a culpa foi paga. Mas ficamos todos no túmulo, ele também? Não, ele nasce para a nova vida e nós também. Tem que haver a transformação. Nós descansamos nessa vitória em Cristo. Cristo nos perdoou, e não somente nos perdoou, mas nos deu uma nova vida, nos regenerou, vivemos para Deus. E aí é que a nossa convicção da retidão vai se firmar no hábito da prática da retidão. Você se conhece as Escrituras, você que está em Cristo, você é convicto da sua retidão. Por quê? Porque você habita na prática da retidão. Você habita na prática da retidão. Preste bem atenção nesse texto, como esse verbo aparece tantas vezes, e ele é fundamental para entendermos o que João está dizendo aqui. Veja a questão da prática. No verso 8 ele diz: o diabo vem pecando desde o princípio. A força verbal aí é de prática. Vem pecando. É habitual, é o natural. Isso é a natureza do diabo. Pecar. Estar sempre contra Deus. É a natureza dele. Então aí já está implícito a ideia de prática. Mas no verso 4 ele diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. É o pecado individual, sim, mas João aqui está com enfoque nesse texto da prática. Aquilo que não é pontual, não é ocasional, mas aquilo que é normal, é o constante. No verso 7 ele diz: aquele que pratica a justiça é justo. E veja aí, aquele que pratica a retidão, o hábito dele é qual? A retidão. Viver na retidão em Cristo. Mas quando olhamos o verso 9, nós temos a colocação dele: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. E a ideia aí é viver habitualmente no pecado. Preste bem atenção nisto. Aquele que é nascido de Deus, isto é, teve um encontro com Deus, através do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto, uma nova vida com Deus, esse não tem mais praticar o pecado como algo costumeiro. Essa é a grande diferença. A primeira diferença entre o crente e o mundo é que o crente é perdoado e transformado. Não é que o crente é perfeito, mas que ele é perdoado e transformado. Segundo, o crente em Cristo Jesus, na nova vida, ele, diferente do mundo, não está mais na prática do pecado. Para quem está no mundo à parte de Cristo, o pecado é normal, é coisa corriqueira, é do dia a dia, é em todos os lugares, em tudo que faz. Ele não está pensando em vontade de Deus, ele só fica lutando ali para não ser apanhado, né, na contramão pelas pessoas, pela lei, pelo chefe no trabalho, e quando apronta, procura aprontar meio escondidinho. Mas não, se não tiver consequências, fazem em aberto mesmo. Hoje, mais do que nunca, as pessoas fazem tudo em aberto. Não há nenhuma preocupação com a habitualidade do pecado. Mas não é assim aquele que é nascido de Deus. Esse não vive nessa prática. Não vive nessa prática. O pecado, por mais presente que possa ser achado aqui na vida do crente, é sempre o corpo estranho. É sempre o corpo estranho. E o normal, o que é experimentado de forma comum, é buscar fazer a vontade de Deus e não praticar o pecado. No verso 6 ele diz também assim: aquele que permanece nele, em Cristo, aquele que permanece em Cristo não está no pecado. Isto é, não habita ali, não está ali, imerso, fincado no pecado. Cristo transformou. Nós experimentamos o perdão e experimentamos o poder da retidão. Veio para destruir as obras do diabo, inclusive nas nossas vidas. Então aí está João trabalhando com esta verdade. Quando ideias erradas batem à porta da igreja, comprometendo as verdades do Evangelho, esvaziando o conceito do pecado, naqueles dias e nos nossos dias, em formas que eu já citei aqui também, quando isto bate ali à porta, está abalando as certezas, as convicções e as verdades do Evangelho. E João escreve para corrigir isto.
E ele vai voltar à verdade do quê? Dos fundamentos. Que o pecado é uma realidade e é uma transgressão. É contra Deus. E nós sabemos disto. Mas ele vai nos lembrar de que a nossa vitória em relação ao pecado está em Cristo e não em nós mesmos. Nele nós temos o perdão pleno, mas temos a transformação também para viver uma nova vida com Deus. Isto quer dizer que nos tornamos perfeitos? Não, a Bíblia nunca ensina o perfeccionismo do crente. De vez em quando surge essa ideia por aí. É errada, não é bíblica. Não há o perfeccionismo do crente. A Bíblia fala de santificação. Nós estamos nesse processo. Então Deus está trabalhando em nossas vidas. Mas há uma diferença ou não? Claro que há. Minha vida, antes de conhecer a Deus em Cristo, antes da minha conversão, era uma coisa em relação ao pecado e a fazer a vontade do diabo como ele. Era viver no pecado, era estar no pecado, era praticar o pecado. Agora, há uma marca, minha vida mudou. É evidente que mudou. Quantas coisas foram embora da minha vida? E as pessoas podem ver isso e eu tenho consciência. Mas eu cheguei à perfeição? Não. O que mudou? Eu não habito na prática do pecado, mas eu habito na prática da retidão. E aí diante de nós temos algumas alternativas então, quando nós olhamos esse texto de João. Quais são as alternativas? Em relação ao pecado, em relação à retidão. Quais são as alternativas? Em relação ao pecado, em relação à retidão. Primeiro, acomodação. Indiferença para com o pecado, vivo bem com ele e tudo bem. Acomodação. Me acomodei com o pecado. Estou acertado com ele. Eu e ele vamos juntos em paz. Não é a vida do crente. De jeito nenhum. Não pode ser. Isso é estranho. Isso revela que não há conversão. Não houve mudança. Não tem o conhecimento da realidade do pecado. Não descansa então na vitória em Cristo. Não está buscando isto. E habita então na prática da retidão. Não habita na prática do pecado. Mas qual é a segunda alternativa? É ilusão e distorção. Não tenho pecado. Pecado não existe. Isso é invenção aí dos religiosos. É uma outra alternativa. Distorço. Não há pecado, o pecado não é bem assim, etc. Explico. Todo mundo peca. Enfim, ilusões e distorções. Isto não é do crente. O crente sabe da realidade do pecado. Mas a terceira alternativa é uma que eu chamaria de, é o que João nos apresenta, e a Bíblia toda nos apresenta. Na vida do crente, uma certa tensão, mas uma tensão vitoriosa. Uma tensão vitoriosa. A vida em Cristo é uma vida de constante luta com o pecado e experimentar vitórias da retidão. A vida cristã, sempre essa tensão. Luta contra o pecado e buscando a retidão. Experimentando vitórias da retidão, mas sempre tendo que lutar com o pecado e aí a experiência sempre desafiadora. Mas como é que é essa vida? É uma vida onde o pecado é presente. Essa é a grande verdade. Na vida do crente, a partir da sua conversão, o pecado não é zerado em termos de culpa, mas não de presença. Nos rodeia, nos assedia, a tentação é real. E vacilamos às vezes, e o pecado tem um momento de vitória. Não de prática, mas de vitória momentânea. Sim, o pecado é presente. Mas o pecado na vida do crente, daquele que está em Cristo, aquele que é convertido, o pecado não é a prática. Não é a prática. Não vive praticando o pecado. Não é o habitual. Essa vida de tensão vitoriosa, então, é um pecado, o pecado está presente nessa vida. O pecado não é a prática. O pecado, então, é indesejável. Na vida do convertido, o pecado é sempre indesejável. Ele luta com isto. E rejeita, diz não. No momento de fraqueza, ele pode
às vezes, dizer sim ao pecado, mas logo em seguida ele entende que aquilo foi um erro e ele repele aquilo e vai acertar a sua comunhão com Deus, confessando e rompendo com o pecado. Esse é o sinal da conversão verdadeira. Cuidado com aquele que não demonstra isso e fala que é de Cristo. Cuidado na sua vida. Se você não demonstra essa tensão do pecado ser indesejável e o pecado é uma prática, não há quebrantamento, não há peso por isso. Cuidado, é fácil criarmos uma ilusão, um engano para nós mesmos. Estarmos na igreja e estamos tão longe do Senhor e talvez a conversão não é real. Mas essa tensão vitoriosa, então, é encontrada na vida do crente. O pecado é presente, mas o pecado não é a prática, o pecado é indesejável, o anseio é sempre pela retidão, é a marca do crente. Ainda que ele tenha tanto para ser trabalhado por Deus, o anseio, o foco dele, o que ele persegue é o que? É a retidão. Quero viver e ser como meu Senhor Jesus Cristo, naquele no qual não há pecado, segundo João. Esse é meu grande alvo, essa é a minha grande atração, essa é a minha grande inspiração. É olhando para Ele que eu começo o dia, olhando para Ele atravesso o dia, olhando para Ele que eu ando no meio desse mundo, mundo longe de Deus. É olhando para Ele que eu termino o meu dia. Sempre olhando para Ele. E quando eu percebo que meu olhar desviou, o pecado teve um seu momento ali, aquilo para mim é indesejável, eu não vou ficar na prática do pecado, eu já volto para andar com o Senhor. Grande é o peso quando o pecado prevalece, porque o meu anseio é a retidão. Quero ser achado reto diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, aí está esta tensão vitoriosa que é achada na vida do crente e que eu e você devemos entender e não deixar qualquer ideia estranha nos confundir. Mas em tudo isso é que João está dizendo então, você deve ser convicto de sua retidão. Cristo me transformou, Cristo mudou a minha vida, Cristo me levou a Deus a uma nova vida eterna com Ele, e com Ele eu estou andando dentro dessas verdades, consciente disto, e então não em dúvida, não negando o pecado, não fazendo pouco caso, não desconversando o pecado, mas também não vivendo no pecado, mas ansiando sempre pela retidão. Vale a pena, é relevante para nós ler mais uma vez 1 João 2, 1, 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Eu escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, isto é, a oferta pelos nossos pecados. Ele é a oferta pelos nossos pecados. Temos um intercessor. Louvado seja Deus pela vida na retidão em Cristo que Ele nos deu, e louvado seja Deus que ainda que estejamos com tanto a Deus trabalhar em nós, nós temos um intercessor sempre junto ao Pai, e nós podemos sempre retomar nossa caminhada na retidão. Que o Senhor nos firme nessas verdades hoje e sempre. Oremos.